Hoje vamos falar sobre uma descoberta impressionante nas regiões mais profundas do oceano, onde cientistas encontraram comunidades inteiras de animais sobrevivendo na escuridão total, sob uma pressão extrema e sem depender da luz do sol. Prepare-se, porque o que se registrou nessas fossas pode mudar a forma como entendemos a vida na Terra e até fora dela. Um submersível chinês realizou uma de suas missões mais impressionantes nas regiões abissais do noroeste do Oceano Pacífico. A embarcação, chamada Fendouze, nome que pode ser traduzido como lutador ou desbravador, teve seu projeto desenvolvido para suportar algumas das condições mais extremas existentes no planeta. A cerca de 9.500 metros abaixo da superfície do Pacífico, existe um lugar tão escuro, tão esmagador e tão hostil que durante muito tempo, muitos cientistas acreditaram que nenhuma comunidade complexa de animais conseguiria prosperar ali. Mas quando o submersível finalmente alcançou o fundo das fossas oceânicas e acendeu suas luzes, suas câmeras registraram uma paisagem que deixou até pesquisadores experientes tentando compreender o que estavam vendo. Antes de revelarmos o que se encontrou em uma das regiões mais profundas da Terra, deixe sua curtida e inscreva-se no canal. O que apareceu diante das câmeras não era apenas uma criatura estranha ou um animal isolado. Era algo muito maior, e essa descoberta não resultou de um único mergulho realizado por acaso. Durante a expedição, o Fendouze completou 23 mergulhos tripulados, descendo repetidamente até as profundezas das fossas de Kuril-Kamchatka e das Aleutas Ocidentais. Em algumas dessas descidas, o veículo ultrapassou 9 quilômetros de profundidade, chegando a 9.533 metros abaixo da superfície. Nessas regiões, a pressão da água é centenas de vezes superior à pressão encontrada ao nível do mar. Nenhum raio de luz solar consegue alcançar o fundo. A temperatura permanece poucos graus acima do congelamento, e a água exerce uma força capaz de destruir instantaneamente a maioria dos equipamentos comuns. Considerando tudo o que imaginávamos saber sobre biologia, aquele ambiente deveria se parecer com um deserto quase vazio. Em vez disso, as câmeras revelaram extensas comunidades repletas de vida. A descoberta abalou uma ideia muito difundida, a de que todas as cadeias alimentares da Terra dependem, direta ou indiretamente, da luz do Sol. Na superfície, as plantas capturam a energia solar. No oceano iluminado, algas e organismos microscópicos realizam a fotossíntese. Esses seres alimentam outros animais, que por sua vez servem de alimento para predadores maiores. Mas nada disso acontece no fundo dessas fossas. Não existem plantas, não existe claridade, não existe fotossíntese. Mesmo assim, criaturas incomuns crescem, alimentam-se, reproduzem-se e formam comunidades inteiras na escuridão absoluta. Elas são sustentadas por uma fonte de energia completamente diferente daquela que mantém a maior parte da vida conhecida na superfície. O que os pesquisadores registraram está mudando a maneira como os cientistas pensam sobre os limites da vida na Terra. Também está alterando as hipóteses sobre os lugares onde organismos vivos poderiam existir fora do nosso planeta. Alguns pesquisadores acreditam que ambientes como esse podem oferecer pistas importantes para a busca por vida em luas distantes, como Europa, que orbita Júpiter, e Encélado, que orbita Saturno. Outros cientistas alertam que a mineração em águas profundas pode destruir ecossistemas extraordinários antes mesmo que consigamos identificar todas as espécies que vivem neles. Então, o que exatamente o submersível encontrou naquela escuridão? Para entender por que essa descoberta surpreendeu tantos pesquisadores, primeiro precisamos compreender o lugar para onde o veículo acabou enviado, porque à primeira vista, o próprio ambiente parece representar uma sentença de morte para praticamente qualquer organismo complexo. Os cientistas chamam essas profundezas de Zona Hadal. O nome vem de Hades, o domínio dos mortos na mitologia grega. E, levando em consideração as condições encontradas ali,
a escolha não poderia ser mais apropriada. A zona radal corresponde às partes mais profundas dos oceanos, geralmente localizadas em grandes fossas submarinas. Essas fossas se formam em regiões onde placas tectônicas colidem e uma parte da crosta terrestre é empurrada para baixo da outra. Ao longo de milhões de anos, esse processo cria enormes depressões no fundo do mar. Algumas são tão profundas que poderiam engolir o Monte Everest inteiro. Pense nisso por alguns segundos. O Everest possui aproximadamente 8.849 metros de altitude. Se a montanha mais alta do planeta estivesse colocada dentro de uma fossa com mais de 10.000 metros de profundidade, seu pico continuaria submerso. Agora precisamos falar sobre como é realmente estar em um local assim, porque apenas observar os números não transmite a brutalidade daquele ambiente. A cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta aproximadamente uma atmosfera. Aos 9.500 metros, a pressão se aproxima de 950 atmosferas, embora o valor exato varie de acordo com a densidade da água e as condições locais. Isso equivale a dezenas de milhões de pascais pressionando cada parte de uma estrutura. É uma força tão extrema que qualquer pequena falha na carcaça de um submersível pode provocar uma implosão instantânea. O corpo humano não poderia sobreviver exposto diretamente a essa pressão. Submarinos militares comuns não receberam construção adequada para suportá-la. Até equipamentos científicos destinados ao fundo do mar precisam utilizar formatos, ligas metálicas e componentes desenvolvidos especialmente para impedir que sejam esmagados. A temperatura geralmente permanece entre 1 e 4 graus Celsius, pouco acima do ponto de congelamento da água do mar. Não existem estações do ano perceptíveis como na superfície. Não há manhã, tarde ou noite. Não existe luz solar capaz de aquecer o ambiente, nem mesmo por alguns instantes. E quando falamos que não existe luz, estamos falando de escuridão total. A luz solar é gradualmente absorvida e dispersada pela água. Nas primeiras centenas de metros, a maior parte já desapareceu. Muito antes de alcançar a zona radal, até os últimos fótons vindos da superfície acabaram absorvidos. Por isso, quando a equipe liderada por pesquisadores chineses enviou o Feng-12 para aquelas fossas, as expectativas iniciais eram relativamente cautelosas. O objetivo era documentar a geologia, observar formações rochosas, analisar sedimentos, coletar amostras e compreender melhor a estrutura de partes do fundo oceânico que quase ninguém havia visto diretamente. Caso encontrassem animais, seria razoável esperar organismos esparsos, pequenos e adaptados a sobreviver com quantidades mínimas de alimento. Esse é o modelo tradicional para grande parte do oceano profundo. Muitos animais abissais dependem da chamada neve marinha, uma chuva lenta de partículas orgânicas que descem das camadas iluminadas do oceano. Restos de plâncton, fezes, fragmentos de organismos mortos e outros materiais afundam continuamente. Uma parte é consumida durante a descida, outra é decomposta por micro-organismos e apenas uma pequena quantidade consegue alcançar regiões realmente profundas. Assim, em grande parte do fundo oceânico, a vida depende das sobras produzidas muito acima. Era isso que os livros descreviam. Era isso que os pesquisadores poderiam esperar encontrar. Alguns animais resistentes sobrevivendo com migalhas energéticas vindas do mundo iluminado. Mas não era isso que aparecia diante das câmeras. À medida que o submersível avançava pelas encostas e pelo fundo das fossas, as luzes começaram a revelar algo para o qual a equipe não estava preparada. Não eram apenas organismos isolados. Não eram alguns sobreviventes agarrados a uma rocha. Eram comunidades densas e extensas, distribuídas por grandes áreas do fundo marinho. Vermes tubícolas apareciam reunidos em agrupamentos que lembravam pequenos bosques alienígenas. Moluscos bivalves, semelhantes a mariscos, permaneciam parcialmente enterrados no sedimento. Outros animais movimentavam-se entre essas colônias,
formando uma paisagem muito mais ativa do que os cientistas esperavam encontrar em profundidades tão extremas. Não se tratava de meia dúzia de criaturas resistentes. Era um ecossistema funcional, organizado e sustentado por processos biológicos contínuos, com organismos alimentando-se, crescendo e reproduzindo-se em uma região que parecia incompatível com uma comunidade tão abundante. As evidências apareceram ao longo de aproximadamente 2.500 quilômetros nas fossas de Kuril-Kamchatka e das Aleutas Ocidentais. Imagine essa distância. Não estamos falando de alguns metros quadrados ao redor de uma única fonte hidrotermal. Estamos falando de sinais de comunidades quimiosintéticas distribuídas ao longo de uma faixa do fundo oceânico maior do que a distância entre muitas capitais e países inteiros. Pelos critérios analisados pelos pesquisadores, aquelas eram as comunidades de animais sustentadas por quimiossíntese mais profundas e extensas já documentadas. E é aqui que a descoberta deixa de ser apenas impressionante e começa a desafiar conceitos fundamentais aprendidos nas aulas de biologia. Aqueles animais não pareciam depender principalmente da neve marinha. Eles não estavam sobrevivendo apenas com restos orgânicos que desciam da superfície iluminada. A energia que sustentava aquelas comunidades vinha do próprio fundo do mar. Isso significava que nenhuma planta na superfície precisava iniciar aquela cadeia alimentar. Nenhuma alga precisava receber luz. Nenhum organismo fotossintético precisava converter energia solar em alimento antes que os animais das fossas pudessem existir. Ainda assim, a comunidade estava ali. Então, de onde vinha toda aquela energia? A resposta envolve um processo chamado quimiossíntese. E, quando entendemos como ele funciona, percebemos que os cientistas não estavam observando apenas uma curiosidade biológica. Eles estavam diante de outra maneira pela qual a vida consegue obter energia. Na escola, aprendemos que a fotossíntese sustenta grande parte dos ecossistemas do planeta. A luz atinge uma planta ou uma alga. Esses organismos utilizam a energia luminosa para transformar água e dióxido de carbono em compostos orgânicos. Depois, animais consomem as plantas. Outros animais consomem esses herbívoros. E assim, a energia percorre a cadeia alimentar. Mesmo um grande predador pode depender indiretamente da luz solar, porque sua presa se alimentou de outro organismo que, em algum ponto da cadeia, recebeu energia de um produtor fotossintético. O ecossistema encontrado nas fossas funciona de maneira diferente. Em vez de utilizar luz, certos micro-organismos aproveitam reações químicas. Fluidos ricos em metano e compostos de enxofre escapam através dos sedimentos e de fissuras no fundo oceânico. Para muitos seres vivos da superfície, algumas dessas substâncias são tóxicas, mas os micro-organismos adaptados ao fundo do mar desenvolveram metabolismos capazes de utilizar esses compostos. Eles obtêm energia por meio da oxidação de substâncias químicas e usam essa energia para produzir matéria orgânica. Em termos ecológicos, esses micro-organismos desempenham um papel semelhante ao das plantas, embora a fonte energética seja completamente diferente. Na superfície, o combustível inicial é a luz. No fundo das fossas, o combustível pode ser o metano que sobe através dos sedimentos ou o sulfeto de hidrogênio presente nos fluidos. Os vermes tubícolas e os moluscos bivalves vivem associados a esse sistema. Algumas espécies dependem de bactérias simbióticas alojadas dentro de seus próprios tecidos. Em troca de abrigo e acesso aos compostos químicos, os micro-organismos produzem nutrientes que ajudam a alimentar o animal hospedeiro. Outros organismos consomem diretamente os micro-organismos ou alimentam-se de animais ligados à quimiossíntese. Assim, forma-se uma teia alimentar inteira. Os produtores microscópicos transformam energia química em matéria orgânica. Vermes, moluscos e outros animais aproveitam essa produção. Crustáceos, predadores e necrófagos ocupam posições diferentes na comunidade.
Tudo isso acontece sem que um único raio de sol precise tocar o fundo. Nas imagens iluminadas pelo submersível, os vermes aparecem agrupados sobre o sedimento. Os bivalves permanecem enterrados em regiões onde os compostos químicos estão disponíveis. Camadas de micro-organismos podem recobrir partes do fundo, criando manchas claras ou estruturas visíveis sob a iluminação artificial. Um dos aspectos mais marcantes da pesquisa era a ideia de que aquelas comunidades formavam verdadeiros oásis em meio ao vasto deserto energético do oceano profundo. Não eram apenas animais suportando condições adversas, eram concentrações de vida alimentadas pela química interna do planeta. Pense no significado disso. Aquelas comunidades não quebram as leis da biologia. Pelo contrário, elas demonstram que as leis da biologia permitem uma variedade de estratégias muito maior do que costumávamos imaginar. A vida não precisa obrigatoriamente de luz solar. Ela precisa de uma fonte aproveitável de energia, de compostos químicos adequados, de água líquida e de condições que permitam a manutenção das reações necessárias. Na Terra, a luz é a fonte dominante para a maior parte da biosfera. Mas dominante não significa exclusiva, e o mais impressionante é que essa alternativa não apareceu apenas em um ponto minúsculo e isolado. Os indícios de comunidades quimiosintéticas surgiram ao longo de milhares de quilômetros em algumas das regiões mais profundas e hostis conhecidas. Se a vida consegue construir ecossistemas assim na Terra, sob pressão esmagadora, em água quase congelante, e na escuridão completa, surge inevitavelmente outra pergunta: onde mais isso poderia acontecer? E essa pergunta nos leva para fora do nosso planeta. Há décadas, cientistas suspeitam que algumas luas dos planetas exteriores do Sistema Solar podem apresentar condições compatíveis com a vida, não necessariamente em suas superfícies congeladas, mas debaixo delas. Europa, uma das luas de Júpiter, provavelmente abriga um enorme oceano de água líquida sob uma crosta de gelo. A espessura exata dessa camada e a profundidade total do oceano ainda estão sendo estudadas, mas as evidências indicam que existe uma quantidade extraordinária de água naquele mundo. Encélado, uma lua de Saturno, lança jatos de vapor de água, partículas de gelo e outros materiais para o espaço através de fraturas próximas ao Polo Sul. Essas plumas oferecem evidências de um oceano subterrâneo em contato com um núcleo rochoso, e é justamente aí que aparece a conexão com as comunidades encontradas no fundo do Pacífico. Caso existam reações entre a água e as rochas no interior dessas luas, elas podem produzir hidrogênio, metano e outros compostos capazes de alimentar micro-organismos quimiosintéticos. Não sabemos se existe vida em Europa ou em Encélado. Nenhuma missão encontrou um organismo extraterrestre nesses lugares, mas sabemos que, na Terra, comunidades inteiras conseguem sobreviver sem luz solar, utilizando energia química em ambientes frios, escuros e submetidos a pressões enormes. Isso transforma as fossas oceânicas em laboratórios naturais para a astrobiologia. Agências espaciais e centros de pesquisa desenvolvem robôs autônomos capazes de explorar ambientes submersos, cavernas de gelo e regiões de difícil acesso, antes que uma máquina possa atravessar o gelo de uma lua distante e mergulhar em um oceano extraterrestre. Seus sistemas precisam ser testados em condições extremas aqui na Terra. Explorar o oceano profundo ajuda engenheiros a compreender desafios de comunicação, navegação autônoma, resistência à pressão, consumo de energia e coleta de amostras. Também ajuda biólogos e químicos a reconhecer possíveis sinais de vida que não dependam de fotossíntese. Pesquisadores de instituições oceanográficas destacam que o estudo da zona radal pode contribuir para uma das maiores perguntas abertas da ciência. A vida é um acontecimento excepcional, restrito à Terra, ou ela surge sempre que água, energia, química e estabilidade ambiental permanecem reunidas durante tempo suficiente
Pare por alguns segundos e considere essa possibilidade. Talvez as comunidades encontradas a milhares de metros abaixo do Pacífico ofereçam um modelo funcional de como organismos poderiam sobreviver em uma lua localizada a centenas de milhões de quilômetros daqui. E esse modelo não surgiu por meio de um telescópio voltado para o céu. Ele surgiu por meio de um submersível apontado para o fundo do nosso próprio oceano. É por isso que biólogos marinhos, geoquímicos, astrobiólogos, engenheiros e agências espaciais se interessam pelas mesmas imagens. Mas a história fica ainda mais estranha. Caso essa representasse a única descoberta surpreendente realizada recentemente nas grandes profundezas, ela já seria suficiente para transformar nossa compreensão do oceano. Porém, ela faz parte de um padrão muito maior. Outras expedições dedicadas a catalogar micro-organismos e animais da zona Hadal identificaram uma diversidade extraordinária. Estudos genéticos realizados em sedimentos e amostras de água revelam milhares de grupos microbianos, muitos dos quais ainda não receberam cultivo em laboratório, descrição formal ou compreensão detalhada. Isso significa que uma parte enorme da biodiversidade microbiana das fossas continua desconhecida. Mesmo depois de mais de um século de oceanografia moderna, continuamos encontrando organismos que nunca haviam recebido registro pela ciência. Também existem os anfípodes, pequenos crustáceos semelhantes a camarões, encontrados em profundidades que podem ultrapassar 10 mil metros. Esses animais vivem sob pressões que deveriam alterar proteínas, membranas celulares e várias estruturas essenciais ao funcionamento do organismo. Um dos compostos associados à adaptação dos animais marinhos à pressão é o óxido de trimetilamina. Esse composto ajuda a estabilizar proteínas, reduzindo os efeitos que a pressão extrema poderia exercer sobre suas estruturas. Durante muito tempo, os modelos sugeriram que animais encontrados em profundidades cada vez maiores precisariam acumular quantidades progressivamente maiores de óxido de trimetilamina, mas a biologia real pode ser mais complexa do que uma simples linha crescente. Em determinadas espécies e profundidades, os níveis não aumentam indefinidamente da maneira prevista pelos modelos mais antigos. Isso indica que os organismos Hadal podem utilizar diferentes adaptações simultaneamente. Alterações nas membranas celulares, produção de moléculas protetoras, estruturas proteicas específicas, metabolismo reduzido e mecanismos de reparo podem atuar em conjunto. Em outras palavras, esses animais encontraram soluções bioquímicas que ainda não compreendemos completamente. Eles não apenas toleram pressões extremas. Seus corpos receberam a influência da evolução para funcionar sob condições que destruiriam a fisiologia da maioria das espécies da superfície. E há descobertas que parecem saídas de uma história de ficção científica. Em diferentes regiões do fundo oceânico, veículos operados remotamente encontraram áreas onde sistemas geoquímicos contrastantes aparecem muito próximos. Fontes hidrotermais extremamente quentes podem existir na mesma região geral em que fluidos frios ricos em metano escapam do sedimento. As fontes hidrotermais são aquecidas pela energia geológica do planeta. A água penetra em fissuras da crosta, recebe calor e retorna carregada de minerais. Já as exsudações frias liberam metano, sulfeto de hidrogênio e outros compostos sem necessariamente apresentar as temperaturas elevadas das fontes hidrotermais. Embora os dois sistemas sejam diferentes, ambos podem sustentar comunidades baseadas em quimiossíntese. Em alguns locais, a densidade de mexilhões, vermes tubícolas, camarões, pepinos do mar e outros animais é tão grande que quase não se consegue enxergar a rocha ou o sedimento abaixo deles. Muitas dessas espécies ainda podem ser novas para a ciência. Quase sempre que uma equipe envia uma câmera para uma área do oceano profundo que nunca recebeu observação direta, surge algo inesperado, uma nova espécie, um comportamento incomum.
uma adaptação bioquímica desconhecida, uma comunidade vivendo em condições consideradas extremas demais, ou uma interação geológica que obriga os pesquisadores a revisar modelos anteriores. A essa altura, isso já não parece uma sequência de coincidências. É um padrão, e o padrão levanta uma pergunta desconfortável. Quanto do que acreditamos saber sobre a vida no planeta representa realmente a natureza e quanto representa apenas a pequena parte da natureza que conseguimos observar até agora? Isso nos leva a um número que deveria mudar completamente a maneira como enxergamos os oceanos. Uma análise publicada em 2025, baseada em registros de dezenas de milhares de mergulhos realizados desde 1958, concluiu que os seres humanos observaram visualmente menos de 0,001% do fundo do oceano profundo. Menos de 0,001%. Não estamos falando de mapear por sonar. Estamos falando de realmente colocar uma câmera diante do fundo marinho e registrar imagens do ambiente. A área total observada visualmente é aproximadamente equivalente a uma pequena fração de um país europeu de tamanho modesto. Enquanto isso, o oceano profundo ocupa uma parte gigantesca da superfície terrestre. Pense na diferença de escala. Estamos tentando descrever um ambiente que cobre a maior parte do planeta usando observações de uma parcela quase insignificante. Seria como tentar compreender todas as florestas, desertos, montanhas, savanas, rios e pântanos dos continentes, observando apenas algumas ruas de uma única cidade. E a distribuição dessas observações também é extremamente desigual. A maioria dos mergulhos de exploração profunda ocorreu por meio de um número relativamente pequeno de países, especialmente em regiões próximas aos seus próprios interesses científicos, econômicos ou territoriais. Muitas nações nunca enviaram um veículo às maiores profundezas. Vastas áreas do fundo oceânico nunca receberam observação direta de ninguém. É possível que nenhuma câmera tenha passado por elas. Nenhum braço robótico coletou seus sedimentos. Nenhum cientista viu os animais que vivem ali. Os programas modernos de mapeamento do fundo marinho estão fazendo avanços importantes. Mas existe uma diferença entre mapear o relevo e observar o ecossistema. O sonar pode revelar montanhas submarinas, cânions, planícies, vulcões e fossas. Ele mostra a forma do terreno, mas não mostra com detalhes todos os organismos que vivem sobre o sedimento, enterrados nele ou escondidos entre as rochas. Uma imagem de satélite pode mostrar a extensão de uma floresta. Isso não significa que ela revele cada inseto, fungo, ave, mamífero ou micro-organismo que existe sob as árvores. Da mesma maneira, conhecer o formato do fundo do oceano não significa conhecer sua biodiversidade. Considerando o ritmo atual de exploração e a imensidão da área envolvida, seria necessário um período enorme para observar visualmente todo o fundo oceânico profundo. Mesmo com mais robôs, melhores sensores e missões mais frequentes, a tarefa continuaria monumental. Não estamos perto de concluir a exploração do nosso próprio planeta. Talvez nunca consigamos observar cada região em detalhes. E esse fato se torna ainda mais urgente quando percebemos que certas ameaças podem alcançar esses ecossistemas antes dos cientistas. Existem duas grandes pressões avançando sobre o oceano profundo. Uma delas já chegou. Os microplásticos apareceram em todas as camadas do oceano, inclusive nas maiores profundezas. Essas partículas podem ter menos de 5 milímetros e surgem da fragmentação de embalagens, tecidos sintéticos, pneus, tintas, equipamentos de pesca e inúmeros outros produtos. Correntes oceânicas transportam o material por grandes distâncias. Partículas podem afundar presas à matéria orgânica, ser ingeridas por animais, retornar à água e afundar novamente. Com o passar do tempo, parte do plástico termina acumulada nos sedimentos profundos. Pesquisas globais
já identificaram milhares de partículas em amostras retiradas de diferentes camadas do oceano, incluindo regiões da Fossa das Marianas. Estudos com anfípodes coletados em fossas profundas encontraram fibras e fragmentos sintéticos dentro de seus sistemas digestivos. Isso significa que o material produzido pela humanidade não apenas chegou às maiores profundezas, ele entrou na cadeia alimentar. Os mesmos animais que ajudam a ciência a compreender como a vida resiste a pressões extremas já estão ingerindo resíduos humanos. Bilhões e até trilhões de partículas plásticas circulam nos oceanos, enquanto enormes quantidades permanecem depositadas no fundo. Em águas frias, escuras e profundas, a degradação pode ser extremamente lenta. Quando uma partícula chega à zona radal, ela pode permanecer naquele ambiente durante períodos muito longos. As fossas funcionam como regiões de convergência e deposição de materiais. Isso pode transformá-las em destinos finais para a parte significativa da poluição gerada na superfície. É uma viagem de mão única para dentro de ecossistemas que levaram milhões de anos para se desenvolver. E estamos contaminando esses lugares antes mesmo de terminar de dar nomes às espécies que vivem neles. A segunda ameaça pode transformar fisicamente o fundo do mar. Em 2025, uma ordem executiva dos Estados Unidos determinou a aceleração de processos relacionados à exploração e ao licenciamento de minerais do fundo oceânico, tanto na plataforma continental do país, quanto por meio de mecanismos norte-americanos voltados a áreas internacionais. Agências federais passaram a ampliar esforços para identificar depósitos minerais e acelerar procedimentos de autorização. Entre os principais alvos estão os nódulos polimetálicos. Essas estruturas, que se parecem com pedras espalhadas pelo fundo, contêm manganês, níquel, cobre, cobalto e outros elementos de interesse industrial. Eles são utilizados em ligas metálicas, componentes eletrônicos, baterias, infraestrutura energética e equipamentos militares. Mas é justamente aí que a mineração colide com tudo o que acabamos de descobrir. Os nódulos crescem de maneira extremamente lenta. Em muitos casos, são necessários milhões de anos para que alcancem alguns centímetros. Eles também funcionam como substrato para organismos que não conseguem viver da mesma forma no sedimento macio ao redor. Esponjas, pequenos invertebrados e micro-organismos podem depender diretamente dessas superfícies. Quando uma máquina remove os nódulos, não está apenas recolhendo minerais. Ela também elimina estruturas ecológicas que não serão substituídas em qualquer escala de tempo relevante para a sociedade humana. Os equipamentos propostos para esse tipo de mineração podem percorrer o fundo recolhendo nódulos e revolvendo o sedimento. Esse processo gera nuvens de partículas. Parte do material retorna ao fundo, soterrando organismos. Outra parte pode permanecer suspensa, espalhar-se pelas correntes e afetar áreas além da zona diretamente minerada. O ruído, a iluminação artificial, a vibração e a alteração do habitat também podem perturbar animais adaptados a condições extremamente estáveis. Testes de perturbação realizados no fundo do mar mostram que marcas deixadas por equipamentos podem continuar visíveis durante décadas. Em alguns locais, a recuperação da comunidade é lenta, incompleta ou difícil de medir. Não conhecemos todas as consequências porque não possuímos dados básicos suficientes sobre grande parte das espécies envolvidas. Em muitos casos, os pesquisadores ainda não sabem quanto tempo esses animais vivem, com que frequência se reproduzem, como suas larvas se dispersam ou de quais estruturas dependem. Sem essas informações, torna-se extremamente difícil prever a recuperação após uma operação industrial. Também existe o risco de afetar organismos presentes na coluna de água. As partículas liberadas pela mineração podem interferir na alimentação de animais filtradores e do plâncton. Caso partículas minerais ou sedimentos pobres em nutrientes sejam confundidos com alimento,
Os organismos podem gastar energia capturando material que não oferece o valor nutricional necessário. Isso pode enfraquecer a base da cadeia alimentar em uma região maior do que a área diretamente raspada. E as áreas de interesse mineral não estão completamente separadas das grandes regiões de biodiversidade profunda. O oceano é conectado. Correntes transportam partículas, larvas, nutrientes e contaminantes através de grandes distâncias. Uma perturbação não permanece necessariamente presa dentro de uma linha desenhada em um mapa. Enquanto isso, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos discute há anos as regras que poderiam controlar a exploração mineral em áreas além das jurisdições nacionais. Diversos países defendem uma pausa preventiva, uma moratória ou uma proibição, até que existam informações científicas mais completas. Outros governos e empresas argumentam que os minerais são necessários para tecnologias modernas e que a extração submarina pode reduzir parte da pressão sobre minas terrestres. O problema é que ainda existem enormes incertezas. Não sabemos a dimensão total dos impactos. Não conhecemos a maior parte das espécies que podem ser afetadas. Não possuímos décadas de dados anteriores à mineração para comparar as mudanças. E não sabemos se determinadas perdas seriam reversíveis. Assim, o Oceano Profundo tornou-se silenciosamente um campo de disputa geopolítica, industrial, científica e ambiental. Governos querem acesso a minerais estratégicos. Empresas querem abrir um novo setor econômico. Pesquisadores pedem mais tempo para estudar os ecossistemas. Comunidades costeiras e povos do Pacífico demonstram preocupação com os impactos em territórios ligados ao oceano, e os organismos que vivem a 9.000 metros de profundidade não participam de nenhuma dessas decisões. Antes de encerrarmos, precisamos dar um passo para trás e fazer uma pergunta importante. Por que tudo isso deveria importar para alguém que jamais chegará perto de uma fossa oceânica? A resposta é simples. O Oceano Profundo não é um universo isolado do nosso cotidiano. Ele faz parte do sistema que mantém o planeta habitável. O oceano absorve a maior parte do excesso de calor acumulado no sistema climático em consequência das emissões humanas de gases de efeito estufa. Também absorve uma parcela significativa do dióxido de carbono lançado na atmosfera. As águas profundas armazenam calor e carbono durante longos períodos, influenciando o clima global. O oceano também participa da circulação de nutrientes. Águas profundas podem retornar lentamente para regiões superiores, levando compostos que sustentam o crescimento do fitoplâncton. Esses organismos microscópicos realizam fotossíntese e contribuem com uma parcela enorme do oxigênio produzido no planeta. Isso não significa que cada respiração humana venha diretamente de uma criatura que acabou de emergir do fundo. Significa que os processos oceânicos estão conectados em escalas globais. Alterações profundas podem produzir consequências que se espalham muito além do ponto onde começaram. Os sedimentos do fundo também armazenam grandes quantidades de carbono. Perturbar certas regiões pode modificar processos químicos e biológicos que ainda estão sendo estudados. Não é possível afirmar que toda mineração liberará instantaneamente esse carbono para a atmosfera, mas existe preocupação científica legítima sobre os efeitos cumulativos da remoção de sedimentos e da alteração do ecossistema. Além do clima e do oxigênio, os organismos marinhos produzem compostos químicos extraordinários. Vivendo em ambientes competitivos e extremos, eles desenvolveram moléculas usadas para defesa, comunicação, captura de alimento e proteção contra micro-organismos. Algumas dessas substâncias inspiraram medicamentos, ferramentas de pesquisa e tratamentos contra doenças. Compostos originados de organismos marinhos já contribuíram para medicamentos utilizados contra determinados tipos de câncer, infecções virais e outras condições graves. Isso aconteceu mesmo tendo explorado visualmente uma fração minúscula do fundo oceânico.
Imagine quantas moléculas úteis podem existir em espécies que ainda não receberam descoberta. Imagine quantas adaptações bioquímicas permanecem escondidas em animais capazes de suportar frio, falta de alimento, escuridão e pressão extrema. Podemos estar diante de soluções naturais para problemas médicos, industriais e tecnológicos que ainda nem sabemos formular. Mas nunca conheceremos essas soluções caso as espécies desapareçam antes de receberem estudo. Pesquisadores que trabalham diretamente em regiões profundas alertam que a poluição e a atividade industrial podem danificar habitats antes que a ciência consiga estabelecer uma linha básica de conhecimento. Esse aviso não descreve um risco para um futuro distante. A contaminação por plástico já recebeu registro. Os processos para acelerar a mineração já estão em andamento. Empresas e governos já discutem licenças, áreas de exploração e métodos de extração. Tudo isso acontece enquanto você assiste a este vídeo. Então, é aqui que chegamos. Um submersível desceu a mais de 9.500 metros no Oceano Pacífico e encontrou comunidades densas de animais sustentadas por energia química e não pela luz solar. Vermes tubícolas, moluscos bivalves e micro-organismos formavam ecossistemas em algumas das condições mais extremas conhecidas na Terra. Essas comunidades receberam registro em profundidades maiores do que a altura do Monte Everest e distribuídas ao longo de aproximadamente 2.500 quilômetros. Depois de quase 7 décadas de registros modernos de mergulhos profundos, a humanidade ainda observou visualmente menos de 0,001% do fundo oceânico profundo. Milhares de organismos encontrados nessas regiões continuam desconhecidos ou pouco compreendidos. A biologia de alguns animais desafia modelos anteriores sobre os limites impostos pela pressão. E, ao mesmo tempo, os microplásticos já alcançaram os ambientes mais profundos do planeta. Projetos de mineração avançam enquanto as regras internacionais continuam sendo debatidas. Estamos começando a explorar ecossistemas que funcionam de maneiras consideradas improváveis durante grande parte da história da ciência. Encontramos provas de que comunidades complexas conseguem existir sem receber energia direta do Sol. Agora, cientistas utilizam esses ambientes como modelos para imaginar como a vida poderia sobreviver em oceanos escondidos sob o gelo de outros mundos. As condições encontradas na Terra não provam que exista vida em Europa ou em Encélado, mas mostram que escuridão, frio e isolamento da superfície não tornam a vida automaticamente impossível. A descoberta amplia o campo do que podemos considerar habitável. A pergunta que permanece não é se tudo isso importa. Claramente importa. A verdadeira pergunta é se teremos responsabilidade suficiente para proteger o que acabamos de encontrar, ou se destruiremos esses ambientes antes mesmo de compreender completamente o que existe neles. Porque, no fundo, essa história não fala apenas sobre criaturas estranhas escondidas a milhares de metros sob o Oceano Pacífico. Ela fala sobre os limites do conhecimento humano. Fala sobre o risco de confundir aquilo que nunca vimos com aquilo que não existe. Fala sobre um planeta que ainda guarda territórios inteiros desconhecidos, mesmo em uma época de satélites, inteligência artificial, robôs autônomos e missões espaciais. E fala sobre uma escolha. Podemos tratar o oceano profundo apenas como uma nova fronteira de extração, ou podemos reconhecê-lo como uma das maiores bibliotecas biológicas, químicas e geológicas da Terra. Uma biblioteca cujas páginas receberam escrita durante milhões de anos. Uma biblioteca que mal começamos a abrir. Se este vídeo fez você pensar, compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa descoberta. E inscreva-se no canal para acompanhar o próximo mergulho nas regiões mais misteriosas do nosso planeta. Até o próximo vídeo.